Então, galera, eu estava fazendo uma pesquisa aqui sobre transplante de plasma para paciente de coronavírus. Esse deveria ser a primeira forma de agir da medicina. Só que eles pensam em usar o plasma de pessoas que superaram o coronavírus, porque eles acreditam que essas pessoas têm anticorpos. Mas como tem anticorpos, se o vírus pode voltar novamente para a pessoa e deixar a pessoa doente novamente? Eu acredito que o plasma de quem é assintomático, né, aqueles que o coronavírus não consegue causar nenhum dano, apesar da pessoa ser transmissora da doença, eu acredito que o plasma do assintomático seja mais forte, né? E deveria já estar se fazendo isso para o idoso, né? A transfusão de plasma no idoso. Talvez antes mesmo de o idoso pegar uma doença, pegar o coronavírus, ou assim que se apresente algum sintoma, né? Porque os idosos, eles não são assintomáticos em sua grande parte. Na questão da cloroquina, a questão da cloroquina é muito delicada. Por quê? Porque a cloroquina ela não pode ser ministrada no idoso quando ele já está todo lascado da doença, né? Porque ela ataca o fígado, ela ataca os órgãos do corpo. Se eu sou um idoso saudável, né, não tenho diabetes, eu prefiro enfrentar a doença. Agora, vamos partir da proporção de morte entre os idosos. A gente tem que ver o seguinte: se existe uma proporção enorme e poucas pessoas sendo salvas quando enfrentam o coronavírus sem nenhum amparo de medicamento ou de transfusão de plasma, aí é um caso a se pensar na cloroquina, né? O problema é os médicos não sabem a medida certa dessa aplicação da cloroquina. Uma medida que pode destruir o vírus, né? A cloroquina pode ser enfraquecida a ponto de destruir o vírus e não afetar tanto o organismo do idoso. E também pesquisar medicamentos semelhantes à cloroquina, que possam ter efeitos colaterais menos danosos à saúde do idoso, né? Pode ser usado como uma forma, de repente, uma forma ativa. E tem que ver o que tem na cloroquina, né, que destrói o vírus e o que tem na cloroquina que faz mal ao organismo. De repente, esses princípios ativos podem ser separados e utilizar só o princípio ativo que destrói o vírus, né? Eu sou leigo nessa área, então somente que estuda a parte de laboratório, remédio de manipulação, que vai saber dar essas informações corretamente. Agora, o mais tranquilo para se usar, que não tem efeitos colaterais, é o transplante de plasma. Tudo tinha que ser analisado nesse momento. O idoso que sobreviveu, que tipo de alimentação tem, que tipo sanguíneo ele tem, se ele é diabético, se ele é hipertenso, tem que se fazer um mapa para poder entender o porquê que alguns sobrevivem e outros não. Porque um corpo tem mais resistência e outro não. Em alguns países, a cloroquina foi tirada porque as pessoas estavam morrendo. Mas só que as pessoas que não estavam tomando cloroquina estavam sobrevivendo. Então tem que se avaliar que clima tem nesse país, que tipo de alimentação eles têm, quais os costumes que têm, né? Porque às vezes você mora num país tropical, o outro mora num país mais frio. Tudo isso deve ser levado em conta. A questão alimentar, a dieta de cada país, né? Quais os costumes alimentares de cada país. Mas o mais forte aqui realmente é o transplante de plasma, principalmente se descobrir os assintomáticos. Você não tem sintomas, mas você tem o vírus. Você faz a doação de plasma e esse plasma vai ser colocado em um idoso. E vamos ver como é que esse idoso vai enfrentar essa doença, né? Com os seus plasmas. Outra questão: quando a pessoa se recupera do coronavírus, porque o plasma aqui, eles são os anticorpos, né? Os glóbulos brancos, os anticorpos dos leucócitos do corpo, do sangue. Quando esse paciente sobreviveu ao coronavírus, quantos leucócitos, quais as contagens de leucócitos desse paciente?
né? Como está os anticorpos dele? Está muito ativo, está muito forte. De repente, o próprio idoso que sobreviveu pode doar o plasma dele para outro idoso, né? Levando em consideração várias questões de células, várias questões do organismo de um idoso, ele mesmo pode ser o doador para outro idoso. A gente tem que parar e analisar tudo, porque nessa bagunça toda ninguém para analisar. Tem que questionar todas as hipóteses e fazer tentativas e se achar probabilidades e verificar no quadro quem são os que mais se recuperam com o plasma, quem são os que mais se recuperam com a cloroquina. Mas eu acho que antes da cloroquina deveria se usar o plasma. Mas você não ouve ninguém falar disso. Você não ouve. Infelizmente, não sei o que está acontecendo.